Eu tenho da parte de Deus uma palavra para ministrar nessa noite. O Espírito Santo tem colocado dentro de mim um princípio, alguns princípios, e nós entendemos que nós precisamos caminhar nos fundamentos, precisamos caminhar nos princípios, mesmo que nós entendemos que nós estamos na graça de Deus. Então, como eu falei, o Espírito Santo ele tem colocado para que eu possa ministrar um alinhamento para a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo para nós aqui, comunidade de resgate. Porque muitas vezes nós deixamos passar aquilo que Deus realmente deseja que nós venhamos a fazer. E nessa noite eu quero usar como título Princípios Quebrados. E o texto base para essa palavra, para este sermão, está no Salmo número 11, versículo 3, na NVI diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Tremendo esse texto, né? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Tem um ponto de interrogação ali. E nós, como justos, nós podemos, dentro de nós, dar essa resposta. Quando os fundamentos, quando os princípios, eles estão sendo quebrados, o que nós podemos fazer? Amados, uma frase que eu escutei do pastor Luciano Subirá acabou resultando nessa ministração. Eu nem me lembro do contexto da palavra, mas eu me lembro da palavra que ele usou. E se você quiser anotar essa frase, essa palavra diz assim: o princípio que você quebra, um dia acaba quebrando você. Aquele princípio que nós quebramos, aquele fundamento que nós quebramos, um dia ele pode acabar quebrando você. Quando eu digo quebrando você, eu me incluo nisso. Então é muito importante nós atentarmos para aquilo que Deus tem falado para conosco. Não estou falando de lei, não estou falando de peso, nada. Apenas princípios e fundamentos que eles prevalecem para uma vida toda. Como eu falei, meus amados, dos últimos sermões, o Senhor tem me levado a mostrar um alinhamento. Eu tenho ministrado, acho que as últimas 3 vezes, baseados em princípios, baseados em fundamentos. Ainda bem, meus amados, que nós temos a visão de 5 ministérios, né? Porque daí, cada um dentro do seu ministério, ele vem aqui e ministra dentro do seu perfil. Daí você não se cansa de escutar sobre fundamentos, você não se cansa de me ouvir falar de princípios. Tem outras coisas também. E eu louvo a Deus também por essa visão que nós temos dos 5 ministérios, que faz com que várias pessoas possam vir aqui e ministrar a palavra de Deus. Amém? Nessa noite eu quero ministrar, passar 2 princípios, apenas 2, que o Espírito Santo me mostrou que estão sendo quebrados. Você pode dizer, mas talvez esse nome que você está usando não é princípio. Ele pode ser um princípio. Traga para você como um princípio. E para isso, eu vou usar apenas 2 parábolas. 2 parábolas muito conhecidas. E dentro dessas parábolas, elas podem ter vários princípios, ela pode ter vários fundamentos. Mas eu quero destacar um princípio forte em cada parábola. Amém? Vamos lá. O primeiro princípio está na parábola do filho pródigo. Depois a gente vai passar e vai ler os versículos. Então, o primeiro princípio é o perdão. Eu quero que você encare essa parábola do filho pródigo como a base principal, a ênfase principal no perdão. Lucas capítulo 15, do 11 ao 14, diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Eu creio que você conhece essa parábola. Se você não conhece alguns versículos, ou a grande maioria, nós vamos falar nessa noite. Mas o contexto é que um filho tinha uma herança e ele pede para o pai dar a herança dele e ele quer sair. Ele quer conhecer o mundo ali fora e ele recebe a herança. Passa uns dias, ele pega aquela herança e vai para um lugar, diz a palavra de Deus, num lugar distante, e ali ele gasta tudo e daqui a pouco ele começa a passar necessidade. Não sei se você já foi um filho assim, que talvez nem recebeu a herança, mas você quis ficar um pouco distante da casa de seus pais biológicos, e onde você estava, você começou a passar necessidade. Como eu falei, a ênfase principal aqui, neste ponto, é a respeito do perdão. Nesta aplicação, meus queridos, o pai, ele representa a graça. E aqui tem a história também do filho mais velho. E o filho mais velho representa os fariseus e a lei. Como eu falei, olhar para essa parábola com uma ênfase muito grande no perdão. É claro que eu vou falar várias coisas, mas você tem que ter em mente a parte principal, que é o perdão. Amém? Nós temos como projetar versículo 12. Nós vamos agora trabalhar Lucas 15, versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Nem vou falar que os dois ganharam. Que os dois ganharam a herança. Mas eu quero falar que, neste versículo, o filho mais novo, ele solicitou a sua parte na herança. Mas ele solicitou antes do tempo. Existem coisas, e a palavra de Deus fala que para tudo há um tempo determinado. Nós não podemos fazer as coisas antes do tempo. Provérbios 20, 21, na versão NAA, ela diz que a posse antecipada de uma herança, no fim, ela não é abençoada. Quando nós queremos possuir algo antecipadamente, o final não é de bênção. E se o final não é de bênção, eu posso concluir que ela é de maldição. Amados, aquilo que Deus dá para nós, Ele cuida. Aquilo que Deus não dá, eu preciso cuidar. Esta herança que o filho estava pedindo, não era Deus que estava dando. Era ele que estava querendo. E ele precisava cuidar. Eu quero abrir aqui uma janelinha para que você comece a pensar. É claro que no nosso cotidiano nós temos aflições, temos tribulações, às vezes temos sofrimento, tem umas coisas que não vão bem. Daí você pode dizer, será que isso não foi Deus que me deu? Porque eu é que tenho que cuidar? Eu não estou falando disso, estou falando de quando você tem sofrimento, quando você tem uma aflição contínua. Daí, não foi Deus quem lhe deu. Daí foi você que quis, e daí você tem que cuidar. É muito melhor quando Deus cuida das coisas. Quero dar aqui um exemplo. O seu emprego, foi Deus quem lhe deu? Muitas vezes nós damos uma forçadinha no emprego. Muitas vezes nós puxamos o tapete de alguém para pegar um emprego. O seu emprego foi Deus quem lhe deu? Então, não é peso e não é sofrimento. Como eu falei, lutas tem. Mas se é contínua a sua luta, é contínua a aflição, não foi Deus quem lhe deu. Tomo como base a posse antecipada de uma herança, no fim,
ela não será abençoada. Preste atenção nisso. Aquilo que Deus dá, Ele cuida. Aquilo que Deus não dá, eu tenho que cuidar. A sua empresa foi Deus quem lhe deu? O seu carro foi Deus quem lhe deu? A sua casa foi Deus quem lhe deu? A esposa, o esposo, o namorado, a namorada foi Deus quem lhe deu? Não vai ter peso. Amém? Vai ter umas briguinhas, é claro, não existe como, mas não é peso e não é goteira, como se diz, e não é todo dia isso que você vai brigar. Daí é de Deus. Mas quando nós forçamos, quando Deus não dá, nós é que temos que cuidar. Amém? O ministério que você tem, foi Deus quem lhe deu? Se foi Deus que lhe deu, vai ter umas lutas, mas ele vai prevalecer. Amém, meus queridos? Voltando aqui para o texto, naquela época, era um desrespeito muito grande, embora em algumas culturas até podia pegar a herança antecipada. Mas era um desrespeito, pedir a herança antes da morte do pai. Era como se a gente quisesse dizer, eu quero que o meu pai morra, porque eu quero pegar a herança, eu quero a herança. E infelizmente hoje acontece em alguns lugares que pais, que filhos maquinam contra os pais para poder ter essa herança. Pegar a herança antecipada. Amados, tem tempo para todas as coisas. Não coloque as coisas na frente, deixe no tempo de Deus. O texto diz que o filho desperdiçou todos os seus bens e começou a passar necessidade. Quando nós desperdiçamos, nós começamos a passar necessidade. Versículo 13 e 14. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O filho foi para uma terra distante. Tudo que nós vivemos longe da presença de Deus, longe da casa do Pai, nós corremos o risco de passar necessidade. Não vá muito longe da casa do Pai, biológico ou da casa de Deus, porque senão você começa a passar necessidade. Quando nós nos afastamos da casa de Deus, você pode ter certeza que no início até você vai estar bem, mas com o caminhar, com o passar do tempo, você começa a ter algumas necessidades, você começa a ter algumas dificuldades. No começo é tudo alegria, né? Satanás ele coloca umas coisinhas ali e você vai caminhando, mas não se afaste da casa de Deus, não se afaste da casa dos seus pais. Por quê? Porque ali você passa necessidade conforme esta parábola. Amados, no mundo nós só temos amigos, você pode dar uma observada. No mundo nós só temos amigos quando nós temos dinheiro. A hora que acaba o dinheiro, você começa a perder os amigos, porque os amigos normalmente, eles querem, amigos entre aspas, eles querem tirar proveito e querem tirar algo que você tem. Então o mundo não oferece muitas coisas para você. Mas o Pai, Ele oferece. Deus, Ele não quer tirar vantagem de você. Na realidade, Deus só tem para nos dar. Aqui diz que o rapaz foi para um local, gastou e começou a passar necessidade. Nós não precisamos passar necessidades quando nós estamos na casa de Deus. Em casa, o pai amava pelo que ele era. No mundo, eles o amam por aquilo que nós temos, por aquilo que você tem. Muitos dos seus amigos que estão aí fora, eles amam você por aquilo que você tem, infelizmente. Mas na casa do Pai não. O Pai não. O Pai ama do jeitinho que você é. O nosso Deus, Ele te ama da forma que você é. Você tem uns defeitos, para Deus não tem mais defeitos. Se você aceitou o Senhor Jesus, você é uma nova criação, tudo se fez novo.
E Ele olha para você, o Pai Celestial, Ele olha para você e Ele vê Jesus em você. E por isso Ele te ama. Por isso Ele te ama de uma forma diferente. Independente do que você tem. Mas as pessoas no mundo, elas nos amam porque muitas vezes elas querem tirar benefício, elas querem tirar vantagem. Amém, meus queridos? O pai sempre esteve em casa. Foi o filho que saiu e se deu mal. O nosso desafio, estou falando de perdão, o nosso desafio é amar o filho pródigo. O nosso desafio é amar aqueles que saem de casa, longe de casa. O pai do filho pródigo, o pai desse mais novo, ele amou o filho, ele continuou amando o filho quando o filho estava longe. Ele continuou amando antes dele voltar. Muitas vezes, o que nós fizemos com o perdão? Eu perdoo só quando ele vier aqui e se ajoelhar aos meus pés e pedir perdão e se humilhar. Mas o exemplo desse pai não. Esse pai, ele amou o filho quando ele estava longe. Ele amou o filho, ele perdoou o filho fora de casa. Não somente em casa, fora de casa, quando ele estava distante. Nós precisamos perdoar antes de voltar. Vamos perdoar antes que o filho volte, meus amados. Se você tem alguém que tem algum problema e você precisa pedir perdão, ou se aquela pessoa precisa pedir perdão para você, ame ela, perdoe ela, antes dela se chegar em ti. Perdoe ela antes dela voltar. Use essa parábola como um modelo, que o pai, ele viu o filho lá fora, gastando a parte que era de direito do filho, mas fora do tempo. Mas mesmo assim, ele perdoou o filho quando o filho estava lá. Ele não perdoou o filho quando ele voltou para casa. Ele já perdoou lá, distante. E é isso que nós precisamos aprender. Amém? Versículo 17 e 18. Eu vou ler aqui o que eu anotei. Você lê o versículo. O resumo é: infelizmente, o filho estava voltando, porque aqui diz que o filho estava voltando para casa, ele caiu em si. O filho estava somente voltando porque ele estava passando fome. Porque ele estava passando necessidade. Que situação, né? Infelizmente, eu coloquei aqui, infelizmente, o filho voltou porque estava passando necessidade. Glória a Deus por aqueles que se afastam e voltam. Mas o ideal é que nós não venhamos a voltar somente quando nós estamos passando fome, somente quando nós estamos passando necessidade. Nós devemos sempre estar com o Pai, devemos sempre estar na casa de Deus. Mas como eu falei, o importante é que esse filho ele caiu em si, o importante é que ele veio, independente das circunstâncias. Mas eu digo que é, infelizmente, que ele voltou porque ele estava sem emprego, porque ele tinha gastado tudo e porque ele estava querendo comer ali aqueles restolhos dos porcos. É muito triste isso. É muito triste, infelizmente, as pessoas virem somente por causa da necessidade. Quantas pessoas você ajudou e elas ficaram, entre aspas, bem, e elas se afastaram de você? Mas quando ela passou a ter fome, quando eu falo fome, qualquer tipo de fome espiritual ou material mesmo, ela volta para você. É claro que você está de braços abertos para receber essas pessoas. Quando eu falo pessoas, eu falo parentes, amigos, vizinhos. Mas é muito triste que ela volta somente porque ela está com problema, ela volta somente porque ela está passando necessidade. Amém, meus queridos? O pai sempre está de braços abertos para o filho que se arrepende. E o filho nem tinha se arrependido ainda e o pai estava de braços abertos. Aliás, foi de braços abertos que o nosso Deus e Pai entregou o seu Filho Jesus. E ali Jesus também ficou de braços abertos e nos perdoou antes. Jesus, ele nos perdoou antes
antes de eu me converter, antes de eu dizer que eu quero ser filho dele, que eu confesso a ele, ele já me perdoou quando ele foi lá na cruz há 2021 anos atrás. Você consegue entender isso? Já tinha pensado dessa forma? Que nós devemos perdoar antes, quando está longe? Porque Jesus fez isso. Ele nos perdoou quando nós éramos ruinzinhos. O Ney às vezes usa essa expressão, nós era ruinzinho. Foi ali que Jesus nos perdoou, não era quando nós éramos bonzinhos. Jesus nos perdoou antes e nós também devemos perdoar antes. Quando corremos para os braços do Pai, nós voltamos a desfrutar das bênçãos da casa. Na casa sempre tem bênção. E nós precisamos voltar para a casa do Pai. Porque ali nós voltamos a desfrutar das bênçãos. Quando corremos para o Pai, nós vamos viver aquela vida que nós tínhamos. Se você ler o contexto dessa parábola, você vai ver que o filho, ele queria apenas ser um empregado. Mas como o pai já perdoou ele antes, ele aceitou novamente como filho, colocou anel, colocou roupa nova e deu o lugar que ele já tinha como filho. Amém? Versículo 20 diz que o pai recebe o filho de volta. Se nós olharmos ali, ele tem 2 filhos, ele perdeu 50% do filho. 50% da família de filhos ele perdeu. Mas, uma vez nós podemos ver o poder do Pai em perdoar. O poder perdoador do nosso Pai. Amém? Amados, e daí vem o filho, mais velho, e começa a trazer condenação sobre o pai, começa a trazer condenação também sobre o filho mais novo. O filho mais velho, ele não se alegrou com o arrependimento de seu irmão mais novo. Ou seja, ele não perdoou. Não é porque ele ficou em casa, não é porque ele não pediu a herança dele, mas ele ganhou também. O texto diz que o pai deu para os dois. Não é porque ele ficou em casa que ele tinha o direito de estar condenando o filho mais novo. Assim nós também, não é porque nós estamos em casa, não é porque nós não nos afastamos que nós temos o direito de ficar condenando aqueles que não estão em casa. Não é isso. A atitude do filho mais velho foi uma atitude de não perdoar. Nós não podemos ter essa atitude. Amém, meus queridos? Quando não entendemos o amor do Pai, nós acabamos murmurando, nós acabamos fazendo fofocas, nós acabamos fazendo confusão. Mas nós entendemos e nós soubemos que o Pai, o amor do Pai, está em nossas vidas, está dentro de nós. O filho mais velho, você conhece ali a história, e se não conhece, você vai conhecer, porque vai ter grupo familiar e você vai ler. O filho mais velho diz, mas eu não ganhei nenhum cabrito. Eu estou aqui em casa, não ganhei nenhum cabrito. Ele não precisava ganhar, porque tudo era dele. Um filho biológico, quando vai na tua casa, quem tem filho ou netos, ou irmão até, quando ele vai na tua casa, ele não precisa pedir permissão para tomar um copo de água, meus amados. Aquilo ali é teu, aquilo ali é seu. E a palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É tudo nosso. Então nós não precisamos pedir. Só pede aquele que não sabe que tem. Mas nós sabemos que temos, amém? Você tem. Você tem o amor de Deus. As bênçãos do Pai estão sobre a sua vida. Vários princípios, se a gente for analisar aqui, a gente já ministrou, outras pessoas já ministraram sobre essa parábola, vários princípios foram quebrados aqui. Mas como eu falei, eu quero encerrar esse tópico dizendo que o perdão é o principal fundamento, é o principal ato que nós podemos ter. E esse fundamento do perdão, ele não pode ser quebrado. Nós precisamos restaurar. Nós precisamos restaurar esse fundamento de não perdoar. Esse fundamento que foi quebrado de não perdoar o próximo, de não perdoar alguém da família, de não perdoar algo. Por quê? Vocês vão escutar mais uma vez eu falar. Principalmente quem fez integração. Não perdoar é carregar um defunto nas costas.
Não perdoar é carregar um gambá. Tem agora o gambá também, né? O gambá, ele não cheira muito legal. Não perdoar é como dormir ou como andar com um gambá. Não perdoar é pegar férias e ir passear com o inimigo. Não perdoar é tomar veneno achando que o outro vai morrer. Na realidade, você é que está morrendo quando você não perdoa. É a mesma coisa, você toma veneno e pensa que o outro vai morrer. Não, se você tomar veneno, quem morre é você. Nós devemos perdoar, pois Deus nos perdoou enviando Jesus. Amém? E quando vocês estavam mortos dos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Jesus rasgou a nota promissória, Jesus rasgou o escrito de dívida que havia sobre nós. Por acaso nós somos melhores do que Jesus para não perdoar? Se você não perdoa, você está se colocando maior do que Jesus. Porque Jesus, Ele fez isso por nós. Jesus, Ele rasgou. E por que você tem que ficar com essa nota, como se diz, essa nota promissória, esse escrito de dívida em sua mão? Nós não somos melhores que Jesus. Quando nós não perdoamos, nós queremos ser melhor do que Jesus. Agora já não há mais condenação sobre a minha vida, sobre a tua vida. Perdoe. E a outra parábola, o ponto 2 que eu quero comentar com você, é sobre a parábola dos dons e talentos. Muito conhecido, mas nessa ênfase eu quero colocar como servir. O ponto é servir com os dons e com os talentos. Mateus 25, 14 e 15 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e partiu. Amados, o talento aqui, na realidade, ele era um dinheiro, tá? Era uma moeda que equivalia, se não me engano, a $1.000. Então ele deu. Um dono de umas terras, ele pegou e deu talentos, deu dinheiro. Como diz o texto, ele deu 5, deu 2 e deu 1. Nesse tópico nós temos que entender, não quero trazer no sentido literal do dinheiro, eu quero trazer no sentido que nós devemos servir com os nossos talentos, com os nossos dons. Deus, Ele deu dom, Deus, Ele deu talentos para você. Jesus aqui está falando de 3 servos. Então Jesus, Ele sabe que nós temos capacidade. Todos nós temos capacidade. Mas Ele deu para um 5, para outro 2 e para outro 1. Algumas lições que nós podemos aprender nesta parábola. No versículo 14, Deus dá oportunidade para todos administrarem os seus bens. Na realidade, nós somos conhecidos como mordomos, como administradores das coisas de Deus. Nós somos mordomos, meus amados. Pelo menos um talento eu e você temos. Você pode dizer, mas eu não sirvo para nada, eu não tenho nada. Não, você tem. Nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja. O dedo mindinho, o indicador, o nariz, a orelha, tudo faz parte do corpo. E se faltar, algo é ruim. Então nós temos talento. E nós somos importantes no reino de Deus. Amém? Amados, nós precisamos servir como mordomos na casa de Deus. Nós precisamos servir como administradores. Nas empresas, os funcionários, muitas vezes, eles não ajuntam um papelzinho que está ali no chão, porque eles dizem, esse não é o meu trabalho. Isso é coisa daquele que faz a limpeza.
Por quê? Porque ele não tem visão de mordomo, ele não tem visão de administrador. Mas aquele funcionário que quando vê um papelzinho ele ajunta, é porque ele tem visão de administrador, tem a visão de mordomo. E na casa do Pai também é assim. Nós não podemos apenas nos ver como uma mera ovelhinha sentada num banco. Isso não. Porque você é um mordomo, você é um administrador também na casa de Deus. Amados, falando em servir, eu sempre falo que nós trabalhamos com aquilo que nós temos. E hoje que eu digo, na atual situação, nós temos umas faltas aí em alguns setores. Temos faltas de professor na IBI, mas nós sempre teremos isso. Porque a igreja ela vai aumentando e as coisas vão acontecendo e nós precisamos de pessoas para servir e é voluntário, né? Se nós tivéssemos condições de pagar, era diferente. Mas é muito mais importante quando você consegue ser voluntário e servir na casa de Deus. E aqui de púlpito, como se diz, de público, eu quero agradecer por essa equipe maravilhosa que nós temos no serviço. Nós temos uma equipe sensacional. Eles são mordomos, eles são administradores. Vocês são administradores da casa de Deus. Mas às vezes eu fico assim meio triste. Por quê? Porque algumas pessoas, elas servem em 2 ou 3 departamentos. A pessoa às vezes serve na IBI, serve no louvor, serve em outro lugar. E não deveria ser assim. Nós deveríamos ter uma mentalidade um pouquinho diferente. De servir sabendo, como diz a palavra, que nós estamos fazendo como que para o Senhor. E várias pessoas, elas servem em vários lugares. Mas eu sou grato a Deus. O Ministério da Resgate é grato a Deus por essas vidas que servem. E como diz, são pessoas, são pegadores. São pessoas fortes. E nós temos uma equipe muito boa. Hoje nós temos a visita do Jaide e da Mariudinha ali, uns manezinhos. E são conhecidos nossos há muito tempo. Eles estão ouvindo essa palavra e eles pensam assim, poxa, mas do tempo que... Há 10 anos, quando eu conheci Jesus, que eu vinha na igreja, eu já ouvia isso, que está faltando pessoas servindo na casa de Deus. Eu não estou falando apenas da necessidade. Eu estou agradecendo por aqueles que trabalham, por aqueles que servem também na casa de Deus. Amém, amados? Versículo 16 e 17 diz que 2 servos souberam aproveitar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Um não soube aproveitar. Fazendo uma continha rápido, 33,33, uma dízima periódica, não trabalhou. Olhando aqui para a igreja, apenas, calculando aqui, somente 27 pessoas, às vezes, não servem. É um número bom, né? Eu sei que existem estatísticas aí que, normalmente, num local, numa empresa e também numa igreja, 20% fazem todo o trabalho. Mas olhando aqui, se eu usar essa matemática que está escrita aqui, dos 3, somente um não multiplicou, ele enterrou. E eu creio, amados, que vai chegar um dia em que nós vamos ter mais pessoas servindo. As pessoas elas vão servir apenas em um departamento, para não sobrecarregar, para elas poder estar aqui sentada também e ouvir a palavra. Amados, eu louvo a Deus mais uma vez, sou grato. Eu vou passar aqui os departamentos que nós temos, né? Nós temos o louvor, né? Glória a Deus por essa equipe maravilhosa. Eles chegam 16h30 aqui, meus amados, para preparar aquilo que nós recebemos às 19 horas. Nós temos a mídia entra com filmagem, foto e projeção, essas coisas todas. Nós temos a organização, que é desde o pessoal lá do estacionamento até a recepção. Nós temos a IBI, que estão ali em cima cuidando das crianças. Berçário, ensinando a palavra de Deus para os maiores. Amados, não é fácil cuidar de criança. Não é fácil, né? E ali estão pessoas envolvidas, pessoas que estão alegres
por estar trabalhando na casa de Deus, porque não enterraram o seu talento. Nós temos a integração que recebe aquelas pessoas novas, né? Nós temos os líderes de grupos familiares que recebem as pessoas, que ensinam as pessoas. Nós temos também um grupo de leãozinhos, que é o nosso Junad ali, que aos sábados, a cada 15 dias ou uma vez por mês, se reúnem com esses juniores para aprender da palavra de Deus. Então, glória a Deus por essas vidas. Mas, infelizmente, um não soube aproveitar a oportunidade. Nós precisamos aprender a ganhar, a olhar para as oportunidades e fazer com que elas avancem diante de nós. E saber que nós não estamos trabalhando para homens, estamos trabalhando para o Senhor. Somente um servo não soube aproveitar a oportunidade que Deus colocou em sua mão. Somente um. Amados, no versículo 20 e 23, diz que o Senhor reconhece aqueles que são fiéis no pouco. A palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Não queira você, como se diz, querer servir, mas já querer, por exemplo, numa empresa, ser o diretor de cara. Não. Se você não tem currículo para isso, você não vai ser o diretor. Começa por baixo. Na casa de Deus, né, muitas pessoas elas querem estar aqui na plataforma. Mas para Deus é igual aquele que está aqui do que aquele que está lá fora no estacionamento. Vocês sabem disso. E nós precisamos entender que servir é uma opção muito boa, é uma oportunidade muito boa. Aqui na Resgate, você tem a oportunidade de estar servindo. Sempre tem lugar para trabalhar na casa de Deus. Amém, meus queridos? Versículo 26 e 27 diz que se realmente nós conhecemos a Deus, nós deveríamos fazer a sua vontade e devolver os talentos. Aqueles dois servos, eles devolveram o talento multiplicado. O outro ficou com medo e enterrou. E o contexto, a parábola vai dizendo que esse servo que enterrou era um servo inútil. 25, 18 diz: mas o que receberam um foi, cavou na terra e escondeu o seu dinheiro. Escondeu o dinheiro do seu senhor. Não era o dinheiro dele. Ele estava escondendo o dinheiro do seu senhor. E ele disse que ele escondeu porque ele teve medo. Não vou nem ler o que está escrito ali, porque é uma palavra forte. Ele diz que o servo inútil, ele tem medo. E depois complica. Amém, meus queridos? Falando de talentos, falando de servir, nós estamos aqui nesse ano treinando umas pessoas a desenvolver os seus talentos. Eu passei para o pastor Ney a incumbência de treinar as pessoas a fazerem abertura, a fazerem dízimos e ofertas, e daqui a pouco, quem sabe alguma pessoa nova estará ministrando aqui. E eu tenho visto, até falei para o Ney assim, que eu tenho visto assim, pessoas que têm sido uma grata surpresa. Existem gratas surpresas, existem talentos que estavam escondidos, tesouros escondidos, que estão sendo colocados para fora. Como eu falei, tem lugar para todo mundo. Se você está inserido num grupo familiar, se você serve em algum departamento e você quiser ser treinado para vir aqui fazer dízimos, ofertas, abertura, é só conversar com o Ney. Ele vai passar as instruções e você pode fazer isso. E é uma grande oportunidade. Nós podemos trabalhar na casa de Deus com os nossos talentos. Amém, meus amados? Eu quero estar encerrando aqui, lendo e trazendo, dizendo que um dia nós vamos apresentar os nossos frutos, o resultado dos nossos frutos diante de Deus. Como é que nós chegaremos lá? Como o servo que enterrou ou como aqueles que multiplicou?
Uma vez eu falei isso numa outra ministração e quero repetir uma frase. Os depósitos, prestem atenção, os depósitos mais ricos de nosso planeta podem ser encontrados muitas vezes bem próximo da nossa casa, que são os cemitérios. Esses são os depósitos mais ricos, meus amados, são os cemitérios. Porque dentro daqueles túmulos estão ali sonhos, estou falando de talentos, estou falando de servir. Sonhos que nunca se realizaram. Porque muitas vezes não teve coragem. Porque muitas vezes não quis servir. Canções que nunca foram escritas. Né? Quantas pessoas de ministério de louvor que têm canções em mente e nunca foram escritas. Glória a Deus que o Ney acabou de fazer uma canção aí e nós já começamos a cantar. Cantamos aí no dia de um especial de louvor, cantamos aí uma canção do Ney. Então, lá no túmulo dele não vai estar mais canções que não foram escritas. Uma pelo menos está ali. Amém? Ideias que nunca foram compartilhadas. Né? Quantas ideias nós temos na igreja? Ou no meu trabalho, né? No trabalho secular também. E elas não são compartilhadas. Visões que nunca se tornaram realidades. Né? Quantas visões? Você tem um sonho, tem uma visão e não torna realidade. Por quê? Porque você enterrou o dom, enterrou o talento que Deus lhe deu. Invenções que nunca foram experimentadas. Tudo por falta de esconder o talento. Planos que nunca passaram do papel. Propósitos que nunca foram realizados. E pessoas que nunca foram perdoadas. Ali naqueles túmulos, ali existem muitas pessoas que não foram perdoadas. Nós não podemos, como se diz, sair dessa terra com o coração magoado, com o coração com raiz de amargura que não perdoa. Nós precisamos ter o coração aberto para perdoar. Nós precisamos ter um coração daquele que vê o filho longe de casa, mas já perdoa ele lá. Ele não perdoa somente quando chega. Amados, nossos cemitérios estão cheios de talentos enterrados. Não enterre o seu talento de servir. Amém?